Deus abençoe, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus continue abençoando a cada um. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 5, os versículos 7 e 10. Nesta noite, pela graça de Deus, estaremos recordando o resumo da pregação que o pastor Osmar pregou no domingo à noite, dia 4 de fevereiro de 2001, a mensagem intitulada "Ao terminar a intercessão, há um grande júbilo". Amém? Então vamos lermos Apocalipse, capítulo 5, versículos 7 e 10. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Nós levantamos nossa voz em adoração ao digno que morreu por nós, sendo todos nós pecadores. Não havia nenhum digno nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra. Mas o Senhor veio se fazendo carne, se fazendo parente para salvar parente. E o Senhor foi digno para nos salvar, Pai. Por isso nós jubilamos, por isso nós nos alegramos, por isso nós damos glória a Deus, por isso nós dizemos aleluia, porque Tu és digno. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Ao terminar a intercessão, há um grande júbilo. Gostaria de começar este resumo lendo a mensagem do profeta William Marion Branham, no primeiro selo, o parágrafo 28, onde o irmão Branham diz: aqui vou deixar cair uma coisinha, e se alguém chegar a escutar isto pela fita, ou por outro meio qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Porém, isto aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Por isto tenho que revelar o que é a verdade. Parágrafo 30, primeiro selo. Agora, estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isto é, Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com selos e os abre e os mostra
ao fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Parágrafo 24. Então, o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é dado a conhecer no tocante a algo previamente oculto. É algo revelado. E agora, note bem, para que não se esqueça, este livro está cerrado até os últimos tempos. Por que que você diz glória a Deus? Por que que você diz aleluia? Por que que você levanta sua mão e glorifica ao Senhor? O livro da redenção não podia ser aberto nos dias de Daniel. Este livro não podia ser aberto nos dias de Isaías, nos dias de Jeremias, nos dias de Elias. Este livro não podia ser aberto nos dias dos profetas, homens que Deus operou grandissimamente, homens que fizeram proezas com o poder de Deus, mas este livro não podia ser aberto nos dias deles. Quem sou eu diante destes homens? Quem é você? Quem somos nós? Mas Deus aprove assim. Este livro não podia ser aberto nos dias destes profetas, mas Deus diz nos últimos dias, nos últimos tempos. Por que que você diz glória a Deus? Quem somos nós, irmãos? Isto é graça, por isso nós glorificamos, por isso nós dizemos aleluia, por isso nós levantamos nossas mãos e glorificamos ao Senhor. Este livro está cerrado até os últimos tempos. O mistério do assunto está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isto aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa. Quando os selos são abertos, quando o irmão Branham veio à terra, revelou os 7 selos. Ele não revelou somente 6 selos, mas quando o 7º anjo, Apocalipse 10, 7, revelou completamente os selos, então a intercessão cessou, acabou, terminou. O cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos seus, quando se começa a abrir, o cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme a palavra. Assim ouvimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono, tomou o livro, então já não é mais mediador, pois mesmo ali o chamaram leão, e esse é o rei, por isso já não é mediador. Primeiro selo, parágrafo 24, amém? Apocalipse capítulo 5, mostra João, tipo da noiva,
João olhou e ele então viu um assentado sobre o trono. E na sua mão, na sua destra, ele viu um livro. E este livro estava selado por dentro e por fora, selado com 7 selos. E então João olhou e viu um anjo forte, bradando com alta voz: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus selos? Este anjo, João escutou ele, e este anjo continuava a bradar: quem é digno? Há alguém digno? Tem alguém que é digno de tomar o livro? E então, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia tomar o livro e abri-lo, nem mesmo olhar para o livro. Este livro, irmãos, é o livro da redenção. Este livro foi escrito na mente de Deus antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi imolado por nós, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando o Cordeiro foi morto, Deus tomou o seu dedo, pegou o sangue do Cordeiro e escreveu o que neste livro? Escreveu o seu nome, escreveu o meu nome, escreveu o nosso nome. E este livro então foi fechado, selado com 7 selos. Este livro não podia ser aberto até o tempo do fim, porque nele estava o plano de resgate de Deus, estava o plano de salvação de Deus, para nos redimir, para levantar cada filho, cada filha de Deus que estava caído. Mas este livro estava selado, fechado. E João olhou o anjo bradando: quem é digno? Não havia ninguém digno no céu, nem na terra. João chorou. Ele olhou Miguel, Gabriel, arcanjos, serafins, querubins. Eles não eram dignos. Ele olhou para a terra, não viu ninguém digno. Ele olhou para debaixo da terra, também não havia ninguém digno. Então João começou a chorar. Mas quando João estava chorando, um dos anciãos disse: não chore, João. Não chore, João. Um foi achado digno. Quem é este? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 eras, 7 mensageiros. Para que o livro pudesse ser aberto, para que os selos pudessem ser revelados. Por quem? Apocalipse 10:7. Pelo profeta, pelo 7º anjo. O cordeiro que estava no santuário de intercessão, há 2 milênios, intercedendo por nós, por cada nome que estava escrito naquele livro. Ele ficou ali até que o último nome fosse redimido. Mas, quando esse último nome foi redimido, então ele deixou aquele lugar para tomar o livro, abrir o livro, entregar ao 7º anjo, para que nós pudéssemos ser revelados. Por isso, quando o irmão Branham revelou os selos, cessou a intercessão. O cordeiro saiu,
imolado, ensanguentado, como havendo sido morto. Porque não havia ninguém digno. Por isso, irmão, ao terminar a intercessão, há um grande júbilo. Quando que termina a intercessão, irmão Brana? Parágrafo 30, primeiro selo. Ao fim da era, quando a intercessão tem cessado, acabado, e as eras da igreja têm terminado, quando a era de Laodiceia tem terminado, então a intercessão cessou, para que os selos pudessem ser revelados, porque Cristo, Jesus Cristo, este foi o Cordeiro. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro imolado não é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem, o intervalo, parágrafo 144. Parte C. E ele tomou o livro, glória, o abriu, ele tirou os selos e o enviou à terra, a seu sétimo anjo. Apocalipse 10, versículo 1 a 7. Para revelá-lo a seu povo. Ali o tem você. O que sucedeu então? Por que você diz glória a Deus? Por que você diz aleluia? Por que você diz toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor? Porque um foi achado digno. Ei, glória! Um foi achado digno. Os gritos, os louvores, os aleluias, os glória a Deus, porque um foi encontrado digno. Nenhum anjo, nenhum homem mortal, mas Jesus Cristo, o Cordeiro imolado por nós. Então João parou de chorar, irmãos. Nós não viemos na igreja para chorar, mas para alegrarmos. Para alegrarmos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste você, compraste povos de toda a nação, toda a tribo, língua e povo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, escute isso, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu pergunto, irmão, eu pergunto, estes anjos nunca mentiram, estes anjos nunca prostituíram, estes anjos nunca disseram uma mentirinha, nunca roubaram, nunca pecaram, e eles estavam: digno és o Cordeiro, digno és o Cordeiro. Quanto mais nós, quanto mais eu, um pecador salvo pela graça. Irmão, um foi encontrado digno. As minhas obras não podiam fazer nada, as suas obras nada adiantaria. O que nos cabe? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Se você, alguém chegasse em você e lhe entregasse R$1 milhão, você ficaria assim:
Você diz, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, oh, muito obrigado. E Cristo, que te deu vida eterna. E Deus, que te redimiu, que te salvou, te comprou com seu sangue. Quanto mais glórias, agradecido nós devemos estar. E ouvir a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Por que você diz glória a Deus? Para terminar rapidamente, meu tempo já esgotou. Vamos, Jó 38, versículo 4 e 7. Onde estavas tu, quando eu fundavas a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Irmãos, para que os selos pudessem ser revelados, o Cordeiro, o único digno, teve que sair do lugar de intercessão. Então cessou a intercessão. E com isto, quando o livro foi aberto, e Cristo entregou a revelação ao sétimo anjo, e o sétimo anjo entregou a revelação ao povo, à noiva, então há um grande júbilo quando termina a intercessão. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, eu te dou graças, honra, glórias, todo poder seja entregue ao Senhor, meu Deus, porque Tu és digno. O Senhor nos comprou por alto preço, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, e nós só devemos estar agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei à luz, que faz isso por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz, por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui, não queiras, pois, te desculpar, que faz isso por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti, não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei, para te salvar assim da punição da eterna